Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido, do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, minha irmã querida e meu irmão querido. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus, não é? E vamos continuar o nosso estudo de hoje, e hoje terminando o estudo de Deuteronômio 11, né? Capítulo 11, do versículo 26 ao 32. E qual que é a palavra de ordem para hoje, minha irmã e meu irmão? Ou seja, a palavra que vai motivar cada vez mais a nossa fé. Então saiba que a palavra de ordem para hoje é: o caminho é estreito? É, mas não saia do caminho, tá bom? Aí você vai falar: mas irmã, que é isso? Vai ser o tema da nossa conversa de hoje, que você vai saber por que Jesus disse: eu sou o caminho, né? Eu sou o caminho. Ele se apresentou como sendo o caminho, porque não se chega ao Pai se não for por meio dele. Tá bom? Esse é o tema é a palavra que a nossa irmã querida Maricela Miranda recita todos os dias na oração dela. Tá bom? Então vamos aí fazer a nossa oração de hoje. Pai querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho santo, eu te louvo porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu te louvo, Pai querido, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. E nós, Pai querido, o Senhor nos colocou pela tua misericórdia nesse caminho que se chega até o Senhor, esse caminho que é Jesus. Por isso que eu te peço, Pai, pelo teu Espírito, nos ajuda, Senhor, a sempre permanecer na tua presença. Nos ajuda a te agradar, Pai querido, a fazer a tua vontade, a sermos filhos que te agrada, Pai, filhos que te obedecem. Não somente nós, Pai, que oramos, mas toda a nossa casa, toda a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Então vamos ao nosso estudo de hoje. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Amém? Vamos ao nosso estudo de hoje. Bem, então chegando ao final do capítulo 11, então veja que no versículo 26, o Senhor diz: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. E aí no versículo 27 vemos que a bênção é quando cumprimos os mandamentos do Senhor. E no versículo 28 vemos que a maldição é quando desobedecemos. Mas aí veja que no versículo 29 diz assim: e será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte de Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Então aqui, segundo o comentário do Rabino Rashi, diz que os levitas então viraram o rosto deles em direção à montanha, que é o monte Gerizim, e começaram ali a recitar os 10 mandamentos. Porém, eles recitaram assim: bem-aventurado o homem que não faz qualquer escultura ou imagem fundida, tá? Então, primeiro eles viraram o rosto para o monte de Gerizim e recitaram as bênçãos. E depois eles viraram o rosto para o monte Ebal e começaram a recitar as maldições. Então, nós vamos ver que essa narrativa com mais detalhe, tá? Nós vamos ver essa narrativa com mais detalhe lá no capítulo 27. Quando nós estivermos lá no capítulo 27. E por que os levitas, foram os levitas que viraram o rosto na direção do monte? Porque naquela época não tinha microfone, tá, gente? Não tinha. Então, Moisés recebia a ordem de Deus, passava para os levitas, e os levitas é que iam emitindo a mensagem para o povo. Entendeu? A tribo de levitas. Então, é até chegar em todas as tribos de Israel. Tá bom? Aí no versículo 30, Moisés cita novamente onde eles estão. Onde eles estão, que era além do Jordão. E no 31 ele repete que eles iriam passar o Jordão.
e possuir a terra. E no 32 ele termina dizendo: tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos proponho. Mas qual então é a sabedoria que o Espírito Santo quer nos trazer para o dia de hoje? Então veja que no versículo 28 o Senhor nos diz, né? Vou ler aqui novamente. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecerdes, né? Então, quando o texto da Torá diz do caminho que hoje vos ordeno, significa que todo aquele que adora ídolos, na verdade, se afasta de todo o caminho, né, do qual o Senhor projetou para o povo de Israel e projetou para o seu povo. Então, é a partir desta passagem que todos os estudiosos da Torá então dizem que aquele ou aquela que aceita divindades pagãs é como se ele tivesse negado toda a Torá. Então é por isso, minha irmã e meu irmão, você está me entendendo? Tá? Que a idolatria, ela nos põe no estado, tá? No estado de passíveis à destruição. Porque para Deus é como se nós estivéssemos negando toda a Torá. Entendeu, minha irmã e meu irmão? Não importa se a pessoa nunca matou, se a pessoa nunca roubou, se a pessoa nunca adulterou. Mas se ela é uma pessoa idólatra, uma pessoa que não tem o Senhor, o Deus de Israel, como sendo o seu único Senhor e Salvador, e não crê no Filho que ele enviou, de Jesus Cristo, que é o único caminho que leva a esse Pai, a esse Deus de Israel, ela, na verdade, ela está negando a Torá, toda a Torá. É como se ele estivesse transgredindo toda a Torá, todos os 10 mandamentos, toda a lei de Deus. E quando nós vamos para Jesus, nós vemos ele lá em João 14,16, nos ensinando isso. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E porque Jesus é o caminho, vou repetir aqui, porque ele é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Porque ele é o único que cumpriu toda a lei. Nós, minha irmã e meu irmão, nós não temos condições de cumprir a lei. Nenhum homem, por mais que ele tentou ser perfeito, ele não cumpriu essa lei. Moisés não cumpriu a lei. Nós somos imperfeitos. Samuel não cumpriu a lei. Jó não cumpriu a lei. Noé, por mais que ele foi chamado de homem justo, ele não cumpriu a lei. Abraão não cumpriu a lei. Nós somos imperfeitos, mas Jesus é o Filho perfeito de Deus. Por isso que ele ganhou o direito de ser o nosso Senhor. E o nosso Senhor, Pai de Jesus, que é também nosso Pai, quando ele olha para nós, então ele só enxerga Jesus. Se nós aceitamos Jesus, ele enxerga Jesus. Entendeu, minha irmã e meu irmão? Aí ele enxerga que nós estamos andando nesse caminho. E ele olha e vê se a gente está andando nesse caminho ou não. Esse caminho que é Jesus. E é isso que importa para ele, minha irmã e meu irmão. O caminho, né, é estreito, né? É estreito. Tem dificuldades? Tem. Tá? Tem quedas? Tem. Nós podemos cair nesse caminho, tropeçar? Podemos sim. Nós só não podemos sair desse caminho. Porque se a gente sair desse caminho, para Deus é como se nós tivéssemos transgredido toda a lei. E aí nós ficamos passíveis à destruição. E essa destruição é o que? Nós já falamos isso aqui. É uma destruição que é a destruição eterna, que é a segunda morte. Entendeu, minha irmã?
Por isso que nós, entendeu, meu irmão? Por isso que nós não podemos clamar por outro nome. Nós não podemos ter um outro Senhor que não seja Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. O único. Quando o Senhor me pediu que passasse as orações para nossa irmã querida Maristela Miranda, eu falei com ela assim: Maristela, é necessário que sempre no final das suas orações tenha as orações de pedido de perdão e que sempre tenha uma chamada para que as pessoas entendam que é só Jesus Cristo que salva, cura e liberta. E o Espírito Santo usou ela de forma poderosamente, tem usado. Porque eu falei com ela assim, essas orações as pessoas vão ouvir à noite. E talvez seja a última oração que a pessoa ouça na hora de dormir. E ela tem que entender. Essa pessoa que está numa situação como sendo um miserável pecador, porque nós somos miseráveis pecadores. E nós temos que entender que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Não é 16, minha irmã. Eu falei aqui, você me perdoa. Eu anoto tantas coisas que às vezes a minha vista tem embaralho aqui, me perdoa. João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Aleluia. Não existe outro, minha irmã e meu irmão. Não existe outro. Então, minha irmã e meu irmão, vamos louvar ao Senhor, sempre agradecer Ele, sempre pregar que é só o Senhor, que é só por meio dEle que chegamos à salvação, tá? Pode ter todas as dificuldades na nossa vida, mas nós não podemos sair desse caminho, porque senão nós vamos estar passíveis à destruição, e o Senhor não quer. Nós vemos muitas pessoas falando, mas eu nunca, por que eu vou para o inferno? Por quê? Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca tomei marido de ninguém. Eu já vi muitas mulheres dizendo assim. Mas agora, minha irmã, eu espero que tenha abrido o seu entendimento, tenha aberto o teu entendimento. Que quando nós não temos Jesus, que cumpriu todos os mandamentos do Senhor, para Deus é como se nós tivéssemos transgredido a lei do Senhor. A lei do Senhor. E quando nós temos Jesus, é como se nós tivéssemos cumprido toda a lei do Senhor. Todos os mandamentos do Senhor. Amém? Espero ter te abençoado tremendamente, poderosamente com esse estudo. Espero que você compartilhe. Se você não é inscrito nesse canal, que você se inscreva. Que Jesus te abençoe, que Jesus te dê graça, te dê sabedoria, te torne rico e abastado. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Para que você seja dizimista, fiel, ofertante, sustentador de profeta e missionários, em nome do Senhor Jesus. E eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração que é feita com a nossa irmã querida Maristela Miranda. Um beijo, fique com Deus, amo você.